A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir e vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus referente ao Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, né? E a palavra do Senhor diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Sermão do Monte. Nós vamos fazer esse estudo conforme os subtítulos que tem dentro desse capítulo aqui. Então, o primeiro subtítulo ele fala a prática da justiça. Quando ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele, de outra sorte não tereis o galardão junto ao vosso Pai Celeste, ele está dizendo sobre o padrão de justiça que o próprio homem usa. Por exemplo, quantas igrejas existem tantas contendas porque o próprio homem cria dentro de um local onde não era para existir isso. Hipótese alguma. Porque todos se alimentam do mesmo alimento, da mesma fonte. Bebe da mesma fonte. E geram contendas aonde geram divisões. Julgamentos com padrões humanos. E não observam o Evangelho. Na realidade, a impressão que dá que se dizem seguidor de Jesus, mas não são seguidor de Jesus. Porque fica no seu próprio entendimento. Não perdoa e diz assim, Deus é amor. Mas Deus não é só amor, Deus é justiça. Já ouvi isso várias vezes. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então aquela pessoa, tal. Gente, é estranho isso soa estranho. Com esse tipo de amor de justiça não tem nada de Deus. E sim de padrão humano. Para que os outros vejam como
é ser bom perante os homens. Então a pessoa fala, não, Deus é amor, Deus é justiça, então eu vou criticar, eu vou falar, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer em nome de Deus. Em nome de Deus se fazem até guerras. Mas na realidade apenas usam o nome dele em vão. Outro subtítulo fala como se deve dar esmolas. Antes da internet, era no boca a boca. As pessoas chegavam e falavam, olha, eu dei tantas cestas básicas, eu fiz isso. Vocês viram como eu sou bom? Eu já vi isso também, amados. Eu já vi isso. O que eu estou pregando aqui hoje são coisas que eu vi muitas vezes. E atualmente vejo ainda, né? E atualmente é postando nas redes sociais. Para que muitos, milhares, milhões de pessoas vejam as suas ações sociais. Ajudar sim, nós temos que ajudar e ajudar sempre. Temos que ajudar sim. Agora, contudo, qual é a verdadeira intenção do seu coração quando você está ajudando alguém? Você ajuda para depois jogar na cara daquela pessoa que você ajudou? Para que então não ajude. Se você quer ajudar, ajude com seu coração aberto. Ajudar, se mostrar que é bom com um coração corrupto? Estou ajudando, mas eu tenho outras intenções. Tem pessoas que ajudam com a intenção de dominar a outra. Eu vou ajudar, mas ela vai fazer o que eu quero que ela faça. Eu vou ajudar, mas eu vou ganhar seguidores nas minhas redes sociais. Eu vou ajudar, mas as pessoas vão me conhecer que eu sou uma pessoa. Gente, não faça isso. A palavra diz que fique em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele que vai te recompensar. Não é os homens. Amém? O outro subtítulo que ele entra aqui, como se deve orar. A oração, amado, é uma conversa sincera com Deus. E a oração, muitas vezes, é você ficar ali no seu secreto, em silêncio, apenas ouvindo o Pai falar, Deus falar. Porque não adianta palavras de efeito, palavras bem estruturadas, palavras pretensiosas de que eu quero. Mas Deus sabe o que Deus quer? Ele quer que você rasgue seu coração. Ele quer que você seja sincero. Ele quer que você seja honesto com Ele. E fale o que você tem que falar. Fale, Ele é Pai. Por isso que a oração dominical começa como? Com Pai Nosso. Então, Ele é Pai. Ore. Fale. Fale o que Ele realmente, o que você sente no seu coração. Fale hoje com Deus. Aproveite que você está ouvindo essas palavras e vai lá. Tem um tempo de qualidade com Deus. Tem um tempo, você e Deus, só você e Deus. E fale com Ele. Nós moramos um tempo numa determinada cidade, na época da pandemia, quando veio a pandemia, e as igrejas tinham que ser fechadas, não podiam ter cultos. Eu fiz uma oração em secreto com Deus, uma oração curta, uma oração pequena. Eu falei, Senhor, eu dependo de Ti para tudo. Não deixe faltar o pão de cada dia, não me deixe faltar recursos para eu pagar os aluguéis, pagar as despesas básicas. E passou a pandemia toda e pagamos tudo em dia. Uma outra oração, ainda nesse local, eu falei, Senhor, que as pessoas que o Senhor quer que eu cuide, que venham pessoas que realmente precisam, não me mande pessoas religiosas, mas pessoas que necessitam, pessoas que estão às vezes sob o domínio de Satanás, pessoas que estão precisando de uma ajuda, precisando conhecer a Tua palavra. E Ele mandou. Algumas vezes eu orei para que Ele não deixasse faltar, Senhor, não me deixe faltar o alimento, o meu pão de cada dia.
E nunca faltou. E até hoje, nunca faltou. Nunca faltou nada. Às vezes a gente reclama de alguma coisa que nós não temos. Mas o principal, você pode ter certeza que Deus se preocupa com você e Ele dá. Por isso, amados, que Jesus ele deixa um modelo de oração. Ele até coloca aqui um subtítulo de oração dominical, que na realidade é um modelo de oração. E quando ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, ele começa a estabelecer a certeza que ele é o nosso Pai. Ele não é aquele um Deus inatingível, algo que você não vai conseguir, não. Você não precisa de intermediários. Você precisa de Jesus, do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você está no seu canto, ali no seu quarto, você vai falar direto com o Pai e Ele vai falar com você. Em nome de Jesus, meu Pai, fale comigo, assim como eu peço cada vez que eu gravo um sermão desse, eu falo, Senhor, fale com as pessoas, em nome de Jesus, abençoa as pessoas. E Ele estabelece, santificado seja o teu nome, Ele estabelece o princípio da prece sob o preceito de adoração, que você já começa a adorá-lo. Você fala, Pai, eu vou te adorar porque seu nome seja santificado. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Precisamos suplicar o estabelecimento das leis de Deus, não apenas em sua consumação no tempo vindouro, mas também em vidas e situações atuais. Nós temos que buscar isso hoje, para hoje. Que o reino dele venha para nós. Porque a vontade de Deus, ela é a melhor possível. E que a vontade de Deus seja estabelecida, firmada em nossas vidas. A vontade dele tem que ser firmada na minha e na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Ela é perfeita. O pão nosso de cada dia, Jesus estimula. Olha como Jesus faz aqui nessa oração do Pai Nosso. Ele fala assim, Jesus ele estimula a oração para as necessidades físicas, que estão vitalmente ligadas às preocupações do reino. Por isso, amados, agradeça a cada refeição que você fizer. Porque tem muitas pessoas com fome. Muita gente com fome. Muita gente mesmo com muita fome. Tem muita gente passando fome e você não tem nem noção. Eu falo para você que essa pregação que eu estou fazendo são coisas que eu já vi. Eu já vi muita gente com necessidades. E há uma desigualdade no mundo. Então, toda vez que você for tomar seu café da manhã, se for almoçar, se for lanchar, se for jantar, saber que você está debaixo de um teto, agradeça. Seja grato a Deus. Eu vi esses dias uns versos de uma música secular, de um artista bem conhecido. E me chamou muita atenção quando ele canta, ele fala assim, ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado esse carnaval, de outro a fome total. Veja que desigualdade absurda. Porque o homem ele constrói e ele destrói. Porque não era para haver fome. E está aqui o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Sabe? Não era para haver fome. Todas as coisas estão sujeitas ao homem. Você vai ver lá em Gênesis. E não o homem subjugar, escravizar o outro homem. E é isso que o homem faz. Enquanto estão todo mundo ali se divertindo nesse carnaval, gastando milhões e outras festas que tem, e tantas outras coisas que o homem faz, existe o outro lado ali, morrendo de fome. Você como igreja está fazendo o quê? Se você não pode fazer nada físico, ore pelas pessoas que estão precisando. Ele continua falando, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí eu lhe pergunto, será que esse versículo é verdadeiro na minha vida? Será que ele é verdadeiro? Estamos perdoando mesmo? O perdão é qualificado pela
prontidão em perdoar injúrias pessoais. Você pode ver que nós começamos ali falando de prática da justiça. Guardar e exercer a vossa justiça. Esse é o perdão que Deus quer que você dê. Perdoe aquele ou aquela que te ofendeu. Não deixe as ofensas entrar no seu coração. Quantas vezes já fizemos mal a algumas pessoas? Já ofendemos e nem nos importamos? Quantas vezes? Eu fiz isso, fez. Faça um exercício diário. Comece a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Perdoe, porque você quer ser perdoado. Ame ao próximo, porque você também quer que o próximo te ame. Aprenda a orar pelos seus inimigos. Enfim, perdoe. Exerça o perdão. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como a sua vida vai mudar. Ele entra falando aqui: e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa súplica final pede força de Deus para suportar o perigo, a fim de que a pessoa não falhe, nem seja dominado pela tentação do mal. A tentação entra pelos olhos, ela entra para a mente, e você se torna um alvo fácil de Satanás para você começar a cometer pecados. Às vezes nós não queremos, mas acontece. Pode acontecer. Sabe, o que você pensa, você fala. O que você fala, você faz. O que você faz vira um hábito. Cuidado com seus hábitos. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Cuide da sua mente. Fuja, literalmente, fuja do mal. Fuja. E olha como é interessante que ele diz aqui: e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele determina de quem é o reino. É de Deus, o poder é de Deus e a glória dele para toda a eternidade. Sempre foi, é e sempre será. E ele conclui dizendo assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aprenda a perdoar. Perdoar se torna-se aqui um mandamento. Nós temos que aprender isso, a perdoar. Sabe, amados, o perdão é algo que nós temos que começar a rever nas nossas vidas. Eu já vi muitas pessoas cometerem erros e forem taxadas, sabe, foram eliminadas do convívio de outras pessoas, foram julgadas sem as pessoas deixarem ela falar. Eu já vi coisas acontecerem absurdas e a pessoa ficar só e todo mundo falando, é isso, aquilo, não perdoa. Mas eu tenho certeza, se você fizer uma autoanálise, vai ter muita coisa que você gostaria que perdoasse na sua vida. Então aprenda isso, porque a palavra aqui é muito clara. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos parar com julgamentos. Precisamos aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Aprender a orar para aquele que errou. E trazer essas pessoas de volta. Se de repente ele, por algum motivo, ele está até se desviando do caminho, trazer ele para o caminho novamente. Amém? E finalizando, ele fala aqui como jejuar. Jejum é uma ação muito íntima entre você e Deus.
Não há necessidade de ficar comentando ou colocando em redes sociais que você fez jejum, eu tenho um propósito, eu faço jejum porque eu sou hiper santo. E não há necessidade. A palavra diz o quê? Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Porque Deus, nosso Pai, Ele conhece as intenções dos nossos corações. Então não faça nada com péssimas intenções. Porque Deus, Ele esquadrinha o coração do ser humano. Não faça nada, porque o olhar de Deus está em todos os lugares. Não faça nada com hipocrisia. Seja transparente com Deus e Ele vai te recompensar. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, que essas palavras venham entrando na mente, no coração, no espírito de cada pessoa que está ouvindo. E que ela se multiplique pelos 4 cantos do mundo. Que as pessoas ouçam e sejam ajudadas. E que cada um que ouvir haja mudança, Pai. Haja mudança de vida. Pai, eu peço que aquele que entendeu essa palavra, ele entregue a vida totalmente a Ti, Pai. Que ele entregue, que ele entenda que o mal tem que ficar longe dele, que ele tem que ter mudança para que ele não seja o mal, mas que a vida dele seja entregue. Então agora, amigo, meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida para Jesus, completamente. Entregue para Ele, entregue tudo, porque Jesus morreu por todos, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus ressuscitou para provar que nós temos a vida eterna. Então entregue agora. Se você está aí acamado, se você está doente, não só tenha apenas uma fé limitada, mas você creia que a palavra diz que você é curado, que você vai estar curado agora. Creia. Creia, porque não é a palavra desse pastor, é a palavra de Deus, que Ele cura. Que você seja curado agora. Se você está passando por um problema grave, você anda ansioso, com depressão, seja curado agora em nome de Jesus. Que a sua vida seja transformada e abençoada em nome de Jesus. Amém.